Quero dizer para você parabéns por estar nesse dia. Nós vamos falar sobre identidade. Normalmente, quando nós pensamos sobre identidade, ou nós imaginamos o documento que nós temos, que ele se chama RG, ou nós pensamos que nós sabemos tudo ao nosso respeito. Porém, nós às vezes sabemos tudo que nós somos, nós sabemos tudo que nós temos ao nosso redor, mas nós quase nunca vivemos aquilo que nós sabemos que nós fomos feitos para viver. Nessas próximas 12 semanas nós vamos trabalhar muito isso. Nós vamos mostrar para vocês, ensinar vocês que nós podemos sim viver o nosso melhor. E logo quando eu começo a pensar na minha verdadeira identidade, eu começo a querer viver a minha verdadeira identidade, eu divido ela em 5 camadas, para que eu descubra realmente quem eu sou. Na primeira camada da nossa identidade, logo vem uma pergunta que poucas pessoas sabem responder ou poucas pessoas conseguem viver a resposta dessa pergunta. O que Deus pensa de mim ou o que Deus diz que eu sou. Bom, se nós começarmos a perceber no capítulo 1 do livro de Gênesis, a partir do versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a imagem e a semelhança de Deus o criou, homem e mulher. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos, através de Cristo, filhos de Deus. Então nós podemos ser e ter tudo aquilo que nós quisermos. Sendo imagem e semelhança de Deus, eu tenho poder para dominar sobre todas as coisas, de executar tudo aquilo que eu quiser. Então eu posso, sendo imagem de Deus, co-criar todos os meus sonhos. Trazer à existência tudo aquilo que não existe. Quando eu ativo em mim isso, nada se torna impossível para mim. Já na segunda camada da nossa identidade, quando eu começo a olhar para a segunda, o que eu penso ser. Se eu tenho certeza que eu sou a imagem e semelhança do Criador, e que eu posso ser algo, ou posso ter uma profissão, ou eu posso ser um grande empresário, tudo que eu quiser, tudo que eu desejar no meu coração se torna possível. Porém, muitas pessoas elas querem ser um bom empresário, outras querem ser bons médicos, outras pessoas querem ser bons engenheiros, bons advogados, mas muitas vezes elas não acreditam que ela pode ser. Tudo que eu realmente acredito que eu posso ser, e eu dedico o meu tempo para que eu possa fazer o melhor, para que eu possa ser o melhor, eu posso conquistar. Normalmente nos dias de hoje, nós vivemos num mundo de consumismo. Normalmente as pessoas elas acreditam que se elas tiverem um carro, elas são bem-sucedidas. Elas acreditam que se elas têm um bom emprego, elas são bem-sucedidas. Muitas vezes a pessoa ela acredita que se ela tiver algo, ela é algo. Quando na verdade nós primeiro precisamos ser para ter. Se eu tenho certeza que eu sou um bom palestrante, que eu sou um bom professor, daqui a alguns meses eu vou ser o melhor palestrante, sim, eu vou ser o melhor professor, sim. Se eu acredito que eu sou um bom médico, eu estudei 10 anos, a medicina demora 10 anos para que eu possa aprender tudo para eu ir trabalhar como médico. Então, quando eu saio da faculdade, eu acredito ser um bom médico, logo eu vou ser esse bom médico, porque primeiro eu me preparei, eu me formei, eu virei doutor naquilo, então eu vou ser. Por exemplo, no caso, talvez você que esteja nos assistindo, eu sei que aqui na sala tem uma pessoa que é professora,
Se ela acredita ser a melhor professora, pode ser uma questão de tempo, logo ela sim vai ser a melhor professora. Então, tudo que eu penso ser, tudo que eu penso ao meu respeito, logo eu posso ser. Por isso nós devemos sempre olhar para nós mesmos, antes de pensar que nós não somos capazes. Quando eu passo a olhar para mim e pensar, será que eu consigo? Talvez eu não seja tudo isso. Logo, eu nunca vou ser aquilo que eu sempre desejei, sempre sonhei em ser. Já na terceira camada da nossa identidade, entra o que meus pais dizem que eu sou. Talvez quando nós fôssemos crianças, por falta de conhecimento, às vezes por falta de entendimento do nosso pai, eles instalaram uma crença na nossa cabeça que nós não podemos ser ou não podemos ter. Quando, na verdade, se os nossos pais têm sabedoria em nos incentivar e eles começam a dizer, olha, você é uma bênção, você pode ser sim o melhor médico, você pode sim ser o melhor professor, você pode sim ser o melhor advogado, você pode sim ser um profissional em qualquer área que você sonhou. Quando você cresce, você vai para a escola sim, você realiza e se torna o melhor naquilo, você se torna bom naquilo, porque seu pai acreditou em você. Mas infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm uma vida frustrada, porque muitas vezes, eu sou fruto disso, eu não sou frustrado hoje porque eu consertei tudo, mas eu sou fruto sim, de meu pai falar, olha, você não vai poder ter esse carro porque você não tem dinheiro para comprar. Você não vai ter essa casa porque essa casa só compra quem é milionário. E eu reformulei tudo que ele me dizia lá e hoje eu tenho o carro que eu queria, eu tenho a casa que eu queria, eu tenho o emprego que eu queria, hoje eu ganho quase que o mesmo que eu sempre sonhei ganhar, tenho disponibilidade de tempo. Então, por eu ter olhado o que o meu pai disse e pensado, putz, ele pode estar errado. Sim, eu posso, se eu sou mais semelhança de Deus, sim, se eu sou verdadeiramente filho de Deus, eu posso. Se eu posso todas as coisas naquele Deus que diz que eu posso, às vezes meu pai também não sabe disso. E por não saber disso, ele não sonhou alto na vida dele. Ele deixou os sonhos dele ser afogados por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de entendimento. Por isso que essa terceira camada da identidade, quando eu divido ela em camadas, eu percebo que cada uma é importante. Primeiro, eu ter certeza de quem Deus é na minha vida e quem eu sou para Deus. Se eu ler inteira a Bíblia, eu vou perceber que diversas vezes Deus está dizendo sim que eu sou filho dele, está dizendo sim que eu sou amado por ele, está dizendo sim que eu sou uma bênção, está dizendo sim que eu tenho o direito de prosperar e que eu posso prosperar. Deus está dizendo sim na Bíblia que eu tenho poder sobre minha vida para construir tudo o que eu quiser, para realizar todos os meus sonhos. É isso que a Bíblia diz a meu respeito. Não preciso nem eu entrar num tema religioso, mas sim só olhar para a Bíblia, como ela é. Se a própria Bíblia diz que eu sou filho de Deus e tudo eu posso, porque Deus é meu Pai, sim, eu posso ter todas as coisas. Já quando eu olho para mim e eu começo a pensar e ver que por eu ser imagem e semelhança de Deus, eu posso sim realizar os meus sonhos, eu posso sim realizar todos os desejos do meu coração. Se eu não olhar para as dificuldades, se eu não olhar para as coisas que venham me bloquear, todas as coisas se tornam possível para mim. E se nessa noite você tem algum bloqueio, nós vamos, no final dessa palestra, nós vamos fazer uma técnica para tirar todos os bloqueios, sim. Principalmente os que vieram dos nossos pais. Já olhando para a quarta camada da nossa identidade, é o que as pessoas dizem que eu sou.
que as pessoas dizem a meu respeito? Eu sou aquela pessoa que ninguém vê. Mas quando eu estou na rua, quando eu estou no trabalho, quando eu estou fazendo algo, o que as pessoas dizem que eu sou? Talvez, para muitas pessoas isso não é importante. Para mim não é importante hoje o que as pessoas pensam de mim. Muitas pessoas pensam coisas que eu não sou. Mas muitas pessoas pensam coisas que realmente eu sou. Por exemplo, uma coisa minha que pode ser bom por um lado e por outro lado pode ser muito ruim. Eu sou extremamente... como que eu posso dizer? Eu sou extremamente controlador. Tudo que eu posso controlar, que está na minha mão para controlar, eu controlo. Para algumas pessoas olhar isso, é ruim. Elas falam coisas horríveis por eu poder controlar todas as coisas que eu consigo. Por outro lado, é uma coisa muito boa. Porque se eu consigo executar um serviço, se eu consigo dominar sobre alguma coisa, se eu consigo ser o melhor em qualquer área que eu conseguir trabalhar na minha vida, é por causa de eu ser muito controlador. Eu conseguir trazer todas as coisas e colocar onde elas precisam estar. Quando sai do controle, para mim, é ruim que depois eu tenho que parar, centrar, regular tudo de novo, ou repensar se no caso for uma palestra, e depois aplicar de novo. Mas tem pessoas que dizem que eu sou metido. Não sou metido. Podem dizer de você. Talvez as pessoas digam, fulano, ciclano é assim. Mas a verdade é que você não é. Você é uma pessoa que elas têm uma visão que não é verdadeira sua. Talvez se você olhar essa visão que as pessoas têm a seu respeito, pode trazer em você bloqueios, pode trazer em você necessidade de aprovação. Por exemplo, já aconteceu comigo alguns anos atrás, onde eu trabalhava numa empresa, veio uma pessoa e me ofereceu um cargo um pouco melhor do que eu tinha. Aí eu neguei de não receber esse cargo porque eu fiquei pensando, e os meus colegas de serviço, o que eles vão pensar de mim? Eu sempre estive aqui com eles. Eu não tenho autoridade nenhuma de ser chefe deles. Quando na verdade foi a coisa que eu mais errei na minha vida. Eu abri mão de uma oportunidade que eu tinha tanto de crescer, tanto de aprender, por causa de eu ter medo do que as pessoas iriam dizer a meu respeito. Quando na verdade as pessoas que pensariam ou não receberiam bem se eu ganhasse essa promoção, elas poderiam também crescer junto comigo. Se eu cresci, elas poderiam ter visto que elas iriam crescer. Então, quando eu começo a dar ouvidos para que as pessoas dizem de mim, eu não cresço e as pessoas que deveriam crescer junto comigo também não crescem. Já quando eu começo a olhar para o meu alvo, para onde eu quero, para onde eu estou indo, o que as pessoas dizem a meu respeito não importa muito. Eu posso usar as coisas que eles falam para eu poder crescer, para eu poder ir para frente. Se são coisas boas, eu trago para mim e uso para que eu possa melhorar. Se são coisas ruins, eu simplesmente coloco no chão como tapete e saio caminhando. Limpo os pés sobre isso e saio caminhando, porque não vai mudar a minha vida. Já quando eu penso na quinta camada, ela não é muito importante. Mas ela faz parte das nossas vidas. O que o Estado pensa que eu sou. Por exemplo, quando eu digo de Estado, é o governo, prefeito, governador, presidente. Para eles, eu sou apenas uma pessoa que está ali para trabalhar, para pagar imposto. Eu sou um CPF ou um RG que está ali sempre trabalhando. Eu sou uma peça na máquina. Tudo que nós fazemos é uma peça na máquina ou no país. Nós somos trabalhadores. Independente se eu sou empregado ou eu sou empresário, eu não deixo de ser um trabalhador
na visão que o Estado tem de mim. Então, se eu estou trabalhando certinho, se eu estou cumprindo com os meus deveres de cidadão, se eu estou cumprindo com tudo o que eu tenho que cumprir, o Estado nunca vai se intrometer na minha vida, desde que seja tudo certinho, tudo organizado. Por isso eu sempre digo que essas 6 camadas, por si só, separadas, elas não fazem sentido. Agora junta tudo isso e traz para a sua vida. Se Deus diz que eu sou filho dele e eu não estou vivendo isso, tem algo de errado na minha vida. Se eu sou filho de Deus, eu tenho direito de receber tudo de bom de Deus. Se a minha vida não está acontecendo tudo de bom nela, talvez eu esteja olhando para a direção errada. E não é culpa de Deus, a culpa é minha. Eu fiquei 20 anos olhando para o lado errado da minha vida. A minha boa parte profissional, eu trabalhava, até tinha sucesso. E muitas coisas que eu fazia, quando eu via, tudo voltava para trás. Tudo começava a desandar e dar errado. Mas a partir do momento que eu alinhei, comecei a olhar para onde eu tinha que olhar, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Quando eu descobri que eu podia ser tudo o que eu quiser, tudo que eu sonhava, eu descobri que eu não precisava mais ficar orando, Deus me dá um carro, Deus me dá uma moto. Não, eu comecei a agradecer. E tudo que eu comecei a agradecer, eu recebi. Todas as coisas. Eu não sabia fazer isso, agradecer. Há muitas pessoas não sabem. Né? Por incrível que pareça, quinta-feira, agora, eu estava numa reunião, que eu falei, gente, tudo que Deus quer da nossa vida, está em questão das licenças 5, 17 e 18. Ali está escrito bem assim, ó, permaneçam em oração e deem graça em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, se Deus está dizendo isso para mim, permaneça em oração. Ele sabe que não está tudo bem na minha vida, mas Ele quer me abençoar. E agora eu permaneço rendendo graça. Dar graça quando está tudo certo na minha vida é fácil. Mas e no dia que está errado? É difícil. Por exemplo, uma das pessoas ainda falou, mas eu estava lendo o livro de Josué e Deus disse assim, Josué, seja forte, porque eu sou contigo. E é exatamente isso. Quando Deus diz para Josué, seja forte, porque eu sou contigo, é que Josué estava indo para a guerra. A nossa vida ela é uma guerra todos os dias. Só que a diferença é que eu não pego uma arma para ir para a guerra. A guerra é comigo, é dentro de mim. Se está tudo bem dentro de mim, é ótimo. É gostoso falar graças a Deus, glória a Deus. É gostoso falar, Deus, obrigado por tudo. Mas e quando está tudo ruim? Quantas vezes a gente não acordar na parte da manhã, talvez você que está no Instagram assistindo, pode acontecer que você já passou por isso. De você acordar de manhã e não ter dinheiro nem para pagar o aluguel. E é o dia que você tem que pagar o aluguel. O dono da casa ele vem para receber o aluguel e você não tem esse dinheiro. E mesmo assim, eu fiz isso várias vezes e falei, Deus, graças eu te dou, eu não tenho dinheiro, mas eu ainda estou morando nessa casa. Mas eu preciso que o Senhor faça um milagre. Eu te agradeço desde já pelo dinheiro que eu vou receber para pagar essa aluguel. Isso diversas vezes, e várias vezes que a gente estava passando por dificuldade, a gente fazia isso. Não sei porque isso não fazia parte dessa palestra, mas acabou entrando. E realmente, talvez Deus está falando com você no dia de hoje. Não sei se é você que está aí nos acompanhando no Instagram, não sei se é você que está aqui pessoalmente. E isso faz muita diferença. É a gente aprender a desejar e acreditar. Quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós acreditamos naquilo que Deus já disse a nosso respeito, quanto mais
olhando para Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo cocriar a vida dos meus sonhos. Parece ser fácil, mas a verdade é que não é fácil para ninguém. Mas todos os dias eu rendo graça sim. Eu rendo graça, eu agradeço. Está difícil muitas vezes, eu estou agradecendo. Se eu não estou agradecendo porque eu consegui resolver, eu estou agradecendo porque eu tenho um problema para me resolver. Porque através dos problemas é onde eu aprendo a ser forte, é onde eu aprendo a crescer. Ninguém cresce na vida se ela não tiver problema. Quanto mais problema você tiver na sua vida, mais você vai crescer. Porque o problema só persegue a pessoa que tem capacidade de resolver. Quem não pode resolver ele nem vai atrás dele. Isso faz muita diferença quando nós sabemos quem nós somos e quem Deus é para nós. Quando o nosso Pai diz que nós não podemos, ou nós não vamos conseguir, ou que nós não somos capazes, é porque Ele não nos conhece de verdade. Porque se Ele nos conhecesse, Ele só falava: filho, vai que é seu. Você vai ter problema sim, mas você vai conseguir. Eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha uns 7 para 8 anos, meu pai ganhou uma bicicleta de um colega de serviço dele e ele levou em casa. Teve um trabalho muito doido, assim, levar na bicicletaria, para rodinha, ele fez um monte de coisa na bicicleta. Aí ele chegou com a bicicleta assim e falou: monte aqui, eu vou ensinar vocês a andar. E nessa época eu era pequenininho, tinha um irmão um ano mais novo, ele era pequenininho também. Eu falei: pai, não precisa o senhor me ensinar, daqui que eu ando. Ele falou: Deus o livre, você vai se machucar. Você não consegue andar numa bicicleta dessa assim sozinho. Eu falei: não, pai, eu consigo. Ele falou: não é fácil, você nunca andou numa bicicleta. Pai, mas deixa eu tentar. Aí eu montei nessa bicicleta e ele foi com todo o trabalho assim, segurando no banco do meu lado. Aí eu comecei a embalar ele segurando, daí foi embalando, chegou um tempo que ele não conseguiu segurar. O meu pai caiu ali, porque eu estava andando mais rápido do que ele conseguia me ajudar. Mas eu saí andando com a bicicleta, eu não caí. Ele caiu porque ele não conseguiu acompanhar a velocidade que eu estava. Aí quando eu dei a volta e voltei, ele falou: como você fez isso? Você nunca andou numa bicicleta, ninguém te ensinou, como você saiu? Eu falei: eu só acreditei que era possível andar, mesmo pequenininho, ali, às vezes sem instrução. Eu fazia coisas porque eu acreditava que daria certo. Quando eu comecei a trabalhar pequenininho, novo, eu ia vender meu doce na rua porque eu acreditava que todo mundo ia comprar. E realmente eu vendia muito bem porque eu acreditava. Ainda que meu pai dissesse que não daria certo, eu fazia para eu crescer. É claro que muitas vezes eu ouvia ele e pensava: pode ter uma alternativa para que eu consiga realizar isso. Nunca com um olhar assim de querer desrespeitar meu pai. Eu não ouvi um não consigo dele porque ele não queria que eu fizesse. Talvez ele pensava que eu fosse limitado. Mas a verdade é que eu nunca fui limitado em nenhuma área que eu trabalhei. Tudo que eu botei minha mão, de alguma forma, prosperou. Tive dificuldade em muitas áreas, mas essas áreas que eu tive dificuldade são as áreas onde eu sou melhor naquilo que eu faço. E todas as coisas que eu tive mais problema são as coisas que hoje eu sou melhor. Porque eu dediquei tempo, dediquei energia, dediquei a minha concentração, eu acreditava que eu poderia aprender a fazer aquilo, eu visualizava, mesmo sem saber o que é visualização, eu olhava, eu sentia. Quando eu descobri que eu ia ganhar aquela bicicleta, eu sentava assim no sofá da minha casa e ficava assim de olho fechado, me imaginando andar na bicicleta. Eu não sabia o que era visualização. Hoje eu entendo isso e eu falo assim: Deus, como eu fazia isso sem saber? Hoje muitas vezes eu sei e acabo não fazendo. E quando eu não sabia, eu fazia todos os dias. Por isso que a terceira camada ali, ela é tão importante, mas às vezes não é tão importante.
Porque se o meu pai diz que eu não sou, ou eu não posso fazer algo, porque ele pensa que eu sou limitado, é que ele realmente não me conhece e não conhece ele. Talvez os nossos próprios pais, eles não foram mais além, eles não tiveram mais, porque eles também não se conheciam. Por isso, a nossa verdadeira identidade realmente é o nosso autoconhecimento. Quanto mais eu conheço a respeito de mim, quanto mais eu sei a respeito de mim, mais eu posso prosperar, mais eu posso caminhar, mais eu posso ir para frente e realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei. O que as pessoas pensam de mim muitas vezes nunca não vai ser importante. Muitas vezes o que as pessoas pensam ao meu respeito não vai mudar a minha vida, não vai mudar quem realmente eu sou. Mas eu me posicionando, eu mostrando para elas que eu sou a mesma pessoa, quando elas não veem. E quando elas veem aquilo que eu faço, tudo se torna mais fácil na minha vida. Quando o Estado diz que eu sou trabalhador, realmente eu sou trabalhador, sendo empregado ou sendo empresário, sendo filho ou sendo um professor, sendo médico, sendo quem eu for, eu sou sim um grande trabalhador. Eu sou merecedor sim de ser reconhecido como ser bom. Inclusive, a gente sempre vê no YouTube, às vezes vê no Instagram, no Facebook, um vídeo do Cristiano Ronaldo, dizendo: eu sou o melhor. Eu sou o melhor, porque se eu não pensar ser o melhor, eu nunca vou ser o melhor. Por isso nós devemos sim acreditar na gente. E quanto mais eu conhecer das minhas emoções, mais eu vou saber quem realmente eu sou. Quanto mais eu sei quem realmente eu sou, mais para frente eu vou. Por isso você que está no Instagram nos olhando, nós vamos trabalhar 12 semanas. Vão ser 12 semanas aqui poderosamente, onde nós vamos revelar a nossa identidade, onde nós vamos revelar o nosso verdadeiro propósito, onde nós vamos aprender a dominar as nossas emoções, a lidar com situações ruins. Nós vamos aprender também, melhor, eu vou estar, você vai aprender também como organizar o seu presente para que você realize o seu futuro. Você vai aprender a visualizar o seu futuro. Você vai aprender nessas 12 semanas também a saber se expressar, a saber demonstrar para as pessoas aquilo que realmente você quer. Você vai aprender a mostrar para as pessoas realmente quem você é, sem ser arrogante. Por isso, se você não fez a sua inscrição ainda, dá tempo, venha participar dessas 12 semanas, vai ser incrível. Eu vou, nesse momento, você que está no Instagram, eu vou aplicar uma técnica com as pessoas que estão presentes aqui. Aí logo depois a gente abre outra live para lá de fazer uma meditação de ativação com vocês. Por alguns minutinhos eu vou fazer algo com quem está presente aqui que vai ser reservado só para elas. Eu desejo para você um ótimo final de semana. Se foi para você incrível o que nós ensinamos aqui hoje, deixa a sua curtida aí no Instagram, compartilha com as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer que elas cresçam, compartilha com elas, porque vai ajudar muito elas. Eu quero desejar para você que você seja poderosamente abençoado, que você possa descobrir realmente quanto você é capaz de fazer aquilo que você sempre sonhou. Um grande abraço para você. Encerrar.